Ei, som. Paz do Senhor, irmãos. Vamos colocar de pé, vamos estar orando, falando com Deus. Senhor, nós te louvamos por esta oportunidade que tu nos concede estarmos aqui. E eu quero, Senhor meu Deus, me colocar diante de ti junto com o teu povo para que nós possamos ser ministrados na noite deste dia, Senhor, através, Senhor, de uma palavra que o Senhor já colocou no coração do pastor Aguinaldo. Certamente, ó Deus, sairemos daqui edificados, ó Deus, com todas as informações que Ele tem para passar a cada um de nós. Louvo o teu nome pelo privilégio de estarmos aqui, vivendo esse momento, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Pastor Aguinaldo, para quem não conhece, é o pastor da nossa igreja central de Petrópolis, né? É uma das maiores igrejas que nós temos no Brasil, que na verdade é a primeira, né? Foi uma das primeiras. E também é o secretário-geral.
espaço, né, trabalhando com custo do produto. E aí tive uma oferta para trabalhar no frigorífico em Volta Redonda, vim para Volta Redonda, longe de casa, da família, e acabei me envolvendo com as drogas, o emprego não deu certo. Eu abri uma choperia, uma casa noturna, lá na divisa de Barra Mansa, em Volta Redonda, então fui para a noite, e a noite oferece muito pouca coisa boa. Não vou dizer que ela não oferece nada que não seja bom, porque tem hospitais funcionando, né? À noite tem, mas à noite mesmo oferece muito pouca coisa boa. E aí então intensificou meu uso de cocaína, e eu comecei a cheirar desordenadamente, cheirei tudo que eu tinha, né? Comércio, relacionamento, casa, fui destruindo tudo. E quando eu estava já com alto nível de consumo de cocaína, eu, num momento assim, dirigido mesmo pelo Espírito Santo de Deus, uma hora me der essas duas coisas, eu vou sair dessa vida. Primeiro, eu preciso que tu me devolva o dia, né? Eu tinha me tornado um escravo da noite. E tinha 2 anos que eu não sabia o que era dormir à noite. Eu trabalhava e andava à noite, durante o dia eu dormia, né? Então, me devolva a noite, Senhor Deus, eu preciso que tu me devolva. E a segunda, me deu uma mulher decente, porque o mundo que eu estava era o mundo da noite também, prostituição, mulheres que não tinham honra. Eu saí dali, passou uns 6 meses, eu conheci hoje quem é a minha esposa. Marta, sua esposa, conhece muito bem, a Leide, ainda no mundo, né? Mas usando ainda droga. Nós namoramos 2 meses e eu vi que Deus estava começando a mexer comigo. E eu fiz uma proposta para ela. Eu falei, eu vou sair de onde eu estou, morar numa cobertura de 4 quartos, com piscina, né? Uma estrutura muito boa. Eu falei, eu estou devendo 6 meses de aluguel, já cheirei tudo que eu podia estar dentro dessa casa, geladeira, televisões, equipamento de som. Eu vou largar tudo por aí, qualquer hora eu posso morrer mesmo nesse lugar. Eu vou começar de novo a minha vida. Se você estiver disposto a ir, eu vou trabalhar, vou botar comida dentro de casa, você trabalha e paga o aluguel de uma casa para nós morarmos. A Bia tinha 19 anos, tinha perdido a mãe de câncer, tinha 6 meses, e ela que cuidou da mãe no período do câncer, da enfermidade, estava bem abalada. E ela topou, irmãos. Nós saímos então do namoro, fomos morar juntos. Eu digo, nós namoramos 2 meses e estamos aí quase, ano que vem agora vai fazer 30 anos casados, amém, irmãos? 2 anos, 2 meses sustentados, agora 29, 30 anos de fidelidade à minha esposa, graças a Deus. E fomos morar na Vila Americana, ali em Volta Redonda, em 2 cômodos, né, muito pequenos. Keila, tudo bom, Keila? E nós fomos morar em 2 cômodos, assim, muito pequeno, e ali eu ainda, tentando já me desligar das drogas, eu recebia R$ 25 por semana naquela época, 25 RV, né? Os mais antigos vão lembrar aí, quando eu estava mudando cruzado para o RV, unidade real de valor, o salário mínimo era 70 RV, não sei quantos tu lembra, o primeiro salário mínimo foi 70 RV. Eu recebia 25 RV por semana. Eu ia no mercado e comprava 2 quilos de arroz, 1 quilo de feijão, 2 quilos de açúcar, 1 litro de conhaque, já não podia mais uísque, então não tomava conhaque. E um dia tinha uma pessoa que me devia um trailer que eu havia vendido para ele, $800 tinha vendido na época, e ele já vinha me enrolando para pagar um tempo. Um domingo eu falei, vou lá hoje, essa semana eu recebo esse dinheiro, né? Eu precisando de dinheiro, o cara me devendo $800, ele vai me pagar de qualquer maneira. Eu saí de casa, eu já estava todo planejado. Se no domingo ele falasse que não ia me pagar e me empurrar para outro dia, eu
outro dia eu ia sequestrar o filho dele, já estava envolvido num crime já, né? No outro dia o filho dele sai do colégio e não volta para casa mais. Sabia a rotina dele, tudo já, tinha estudado. E aí saí de casa, o nome dele era Paulo Balbi, um empresário de Barra Mansa. E já, para mim, isso era normal, né? Na vida que eu estava levando, no mundo que eu estava vivendo. E eu falava comigo, eu não quero nada dele, eu só quero que ele me pague $800. Se ele me pagar, eu devolvo o filho dele. E eu saí de casa e fui para o ponto de ônibus, pegar um ônibus. E cheguei lá, tinha duas irmãs e uma pré-adolescente, uma criança, né? Indo para a adolescência já no ponto de ônibus. Eu não conhecia elas, é claro, fui saber que elas eram irmãs, porque a roupa delas era de irmã, a conversa delas era de irmã também. Então eu estou no ponto de ônibus ali, elas falando de igreja, falando de irmão, de pastor, de Bíblia. E eu falei, as irmãs devem estar indo para a igreja, né? Pensei comigo. Fui criado na igreja até os 12 anos. E ali, elas entraram no ônibus, eu estava lendo um livro do Harold Robbins, né? O Outro Lado da Meia-Noite. Sentei no ônibus, lendo o livro. E quando ela chegou no aterrado, o ônibus chegou no aterrado, eu tinha que descer para pegar um outro ônibus. Aí, então, eu perdi, distraí, perdi o ponto que eu tinha que descer. Quando eu fui descer, as irmãs estavam no meio do caminho, no corredor do ônibus, o ônibus cheio, eu tentando descer, aí parou no outro ponto de ônibus. E naquela hora que ela desceu, irmão, eu fugia de igreja, né? Porque eu digo, o desviado é o homem mais infeliz do mundo. Porque, na verdade, ele não tem prazer no mundo, porque ele sabe que se Jesus voltar, ele vai para o inferno, né? E ele não tem prazer também na igreja, porque ele sabe que ali é o lugar dele e ele não consegue ficar ali. Ele trocou tudo aquilo ali para o mundo. Pelo menos foi assim que eu me senti durante 14 anos que eu tive fora da igreja, quase 15 anos. E então eu fugia de igreja, né? E esse dia, depois de muito tempo, falei assim, eu vou à igreja, cara, vou acompanhar, essas mulheres estão na igreja, depois resolvo essa parada aí, né? Minha mãe falava que é Deus que resolve meus problemas, então vou lá na igreja. E quando eu entrei na igreja do Aterrado, o pastor Mafra foi pastor lá 6 anos, eu entrei na porta, e naquela época a igreja do Aterrado era uma igreja extraordinária, não sei quantos conhecem a igreja do Aterrado no seu auge, né? Bispo Jami, pastor Mafra, falei o nome dele ali, Trindade, a igreja estava lá no alto, né? A igreja pegando fogo, parecia que ia explodir, você entrava lá, tanto poder de Deus dentro da igreja, né? E eles estavam cantando aquele hino, eu navegarei no oceano do Espírito, e quando eu entrei, passei pela porta, irmãos, sim, era uma pressão tão grande que estava ali dentro, que eu eu caí no último banco lá. Ali eu chorei tudo que eu podia, falei com Deus, tudo estava no meu coração. E depois o pastor Neemias pregou uma mensagem, um banquete colocado à posta. Falou sobre paz, alegria, felicidade. Tudo isso Deus conquistou para nós na cruz do Calvário. Está aí, é um banquete. Me lembro da mensagem até hoje. E no final fez o apelo, eu aceitei Jesus ali, voltei para Jesus. E estou na igreja também há quase 30 anos, né? E louvo a Deus porque tive um reencontro com Jesus naquela noite. Eu fiquei apenas 7 anos e meio como membro de igreja. Nesses 7 anos e meio eu fiz o seminário 4 anos, fui aspirante 2 anos, fui presbítero, diácono, fui líder de departamento, fui tesoureiro da igreja, fui dirigente de congregação. Em 7 anos e meio, né, eu vivi tudo isso. Deus teve pressa de mim. E quando foi no ano de 2002, eu fui enviado para Recife, Pernambuco, para pastorear a minha primeira igreja. Pastorei uma igreja lá por 8 anos, assumi uma igreja pequena, 22 membros a igreja tinha, e ali eu passei 8 anos pastoreando aquele rebanho. Quando eu saí de lá, Deus deu a graça. Conseguiu? Que bom. É um vídeo aí, é sobre a igreja de Mantiqueira, veio para mim, é um vídeo que tem uns 9, 10 minutos, depois você me dá um toque se é. Eu encaminhei o link para você, eu espero que você... Não deve ser esse não. Me fala quanto tempo tem aí. Não, então não é esse não, esse é um outro vídeo então. Era um
vídeo menor. Depois eu vou tentar dar um intervalozinho. Não, esse é um vídeo de uma aula que eu dei. Depois eu vou tentar ter um intervalozinho aqui, vou te mandar outro. Esse outro é menorzinho, tá bom? E fiquei lá 8 anos, irmãos, pastoreando um rebanho. 8 anos depois eu saí de lá, deixei um rebanho com 141 membros. O Mafra teve lá na Igreja do Cordeiro, uma igreja abençoada, dinâmica, no Nordeste. Me deu muito prazer, me ensinou muito a pastorear. A Keila chegou, eu conheci a Keila lá em Recife, não foi, Keila? No banco, eu morava num sítio, a Keila teve lá nesse sítio que eu morava, passou 10 dias lá comigo, lá que eu conheci os talentos dela. Eu falei, como é que pode, pô, uma irmã da nossa igreja desenhando para a CPAD, que é a Assembleia de Deus, e nós precisamos de desenhista para desenhar na nossa igreja, né? E aí veio a calhar que depois eu fui eleito, né? O bispo Ronaldo faleceu, o bispo Elisiário assumiu, e quando ele assumiu, apresentaram o meu nome para ele, para mim, assumir o Centro de Publicações da Igreja Metodista Wesleyana. E aí, em 2010, eu assumi o Centro de Publicações. Com isso, eu tive que voltar para o Rio. E aí, voltando para o Rio, fiz uma proposta para tirar o Centro de Publicações aqui de Nilópolis. O nosso CP funcionava aqui, né, nos fundos da igreja de Nilópolis, quantos lembram disso? E era muito precária a estrutura ali. Nós tínhamos aquela estrutura lá em Xerém, lá grande, né? Falei, vou levar para lá a nossa editora. Aí levei ela para lá e montamos uma estrutura nova, e com isso eu fui nomeado para ser pastor da Igreja Central de Mantiqueira. Na época, a Igreja de Mantiqueira tinha 265 membros, era uma boa igreja já. E quando eu assumi ela vinha enfrentando algumas dificuldades, e de repente aí nós começamos a trabalhar. Fiquei 10 anos como pastor daquela igreja. Nós saímos ali de 265 membros para quase 1.500 membros, 1.400 e poucos membros. Ao invés de um auditório, 4 auditórios funcionando, né? A irmã foi seminarista lá, sabe o que eu estou falando, várias salas de aula, uma igreja mesmo para o bairro. Os irmãos têm ideia, hoje a esposa do Washington Reis, que foi prefeito, é membro da igreja hoje, vai para lá com seus filhos. Outras pessoas saem de Nova Iguaçu, São João, vai congregar lá em Xerém hoje, né? Não entendo muito, mas eles vão congregar lá. A gente tem gente quase que do Rio inteiro congregando. A igreja hoje tem mais de 2.000 membros, em pleno Xerém, ali na Praça da Mantiqueira. Mas quando foi no ano de 2015, o irmão sabe, o pastor Vitor Cravelan, que pastoreava a Central de Petrópolis, saiu da igreja, levou umas 400 pessoas com ele na época, abriu uma outra igreja. E veio depois a pandemia em 2019, e esses 2 episódios afetou muito a igreja de Petrópolis. E quando foi no ano de 2021, 2020, né, o bispo já começou a conversar comigo, o bispo Caleb na época, para mim poder assumir a Central de Petrópolis. E quando foi o concílio de 2020, eu fui nomeado para assumir a Igreja Central de Petrópolis. Encontrei uma igreja lá, talvez com uns 1.200 membros, né? 1.300, era pandemia, não dava para ter muito uma ideia. Mas a frequência nos cultos era muito baixa, a frequência nos cultos, a igreja sofrendo muito nos seus aspectos financeiros, estruturas precárias. E nós assumimos a igreja, e graças a Deus estamos lá há 3 anos. Hoje a gente tem uma média de 2.000 pessoas que passam por lá por semana, né? No domingo, final de semana, em todos os auditórios. Somos 5 pastores comigo, que pastoreamos lá. Trabalho com pastoreio de equipe hoje, e Deus tem abençoado. Hoje é uma igreja viva, dinâmica, e que já tem dado já sinais que é uma igreja mesmo para a cidade. Meu alvo lá até 2030 nós chegarmos a 6.000 membros lá, e até 2015 nós temos 10.000 membros naquela cidade, uma igreja mesmo para a cidade. E eu acredito nisso, tá, irmãos? Eu falo esses números, as pessoas às vezes ficam assim. Eu tenho 2 coisas comigo, né? Eu não sou numerólatra, eu não idolatro os números, né? Mas eu também não sou numerofóbico, eu não tenho medo dos números, né? Os irmãos vão me ouvir falar sobre números aqui. Eu acredito que Deus nos chamou para crescer e multiplicar, amém, irmãos? Essas foram as primeiras palavras que os homens ouviram da boca de Deus. Depois de Deus ter formado o homem, colocado no jardim, dado a ele uma mulher,
As primeiras palavras que ele ouviu depois disso foi: crescei e multiplicai. Então, assim, é um legado. Eu tanto não tenho medo de número, que lá na Bíblia tem um livro com o nome de números, não é verdade? Então Deus não tem problema com números. E na Bíblia tudo é contado, né? Era 12 apóstolos, ele enviou 70, depois o Espírito Santo revestiu 120. No dia da primeira pregação, quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus e foram batizados. E depois lá em Atos capítulo número 5, eles já são quase 5.000. Então eu não tenho medo de números, e a gente trabalha aí. Hoje a gente vai conversar um pouco aqui sobre o que é essa chamada que Deus tem para a vida de cada um de nós, para que nós possamos crescer. Amém? Os irmãos me dão 2 minutinhos só para mim tentar achar um vídeo aqui. Eu não ia nem passá-lo, pastor, mas eu vi aqui que os irmãos estão no momento ímpar aqui de tudo que vocês estão vivendo. Eu acho que seria oportuno se os irmãos vissem esse vídeo aqui. 3 minutinhos aqui, tá? É bom que os irmãos põem o assunto em dia, cumprimenta 1, 2 pessoas aí, vai dar tudo certo.
Irmãos, o vídeo não está disponível mesmo, não. Nuvem é né? Às vezes voltar ao antigo pendrive, às vezes é a melhor coisa, né? Mas hoje fica tudo na nuvem e às vezes a data ela acaba passando, né? Aspirando. Pois é, hoje a gente vai falar um pouco sobre igreja, né? Essa experiência que eu tive, tenho experimentado. Então, queria conversar um pouco sobre. A primeira pergunta é o que é igreja, né? Então, se você está anotando aí, o que é a igreja? Acho que essa pergunta todos nós devemos fazer. E apesar da igreja de Cristo ela ser a mesma estabelecida lá em Atos, capítulo de número 1, quando ela já recebe a promessa, e no número 2, ela recebe o cumprimento da promessa, a igreja passou por muitas fases, irmãos. Às vezes nós falamos de revitalização de igreja, que hoje a gente vai falar sobre dons, né? E para falar de dons, nós precisamos descobrir o nosso lugar na igreja. Às vezes nós falamos de revitalização de igreja e alguém vai dizer que nós estamos querendo mudar a igreja, mas as mudanças elas são inevitáveis, elas estão aí, e eu acredito, né? Eu sou um pastor que fiz durante toda a pandemia, eu fiz a pergunta, Senhor, o que tu estás querendo mostrar para nós nessa crise que nós estamos vivendo? Crise sem igual nas últimas gerações, a quantidade de pessoas que morriam, os templos com as portas fechadas, as ruas, né, movimentadas, como Avenida Paulista em São Paulo, Getúlio Vargas no Rio, Wall Street em Nova York. Você olhava e via aquelas avenidas desertas, né, paradas, não viam pessoas transitando nas ruas. E eu me perguntava ao Senhor como pastor, porque eu lido com pessoas, meu ministério é cuidar de pessoas. Senhor, o que tu estás querendo mostrar? E uma das coisas que ficou muito clara para mim na pandemia foi que Deus ele não estava satisfeito com a igreja dele, não era com o mundo, porque o mundo sempre foi mundo, ele jaz no maligno, a Bíblia diz isso. Mas a igreja foi dada ao mundo para ser luz da terra e sal do mundo, né? Luz do mundo e sal da terra. Amém, irmãos? Então, se Deus fecha as portas do templo, e a igreja ela não pode ser igreja naquela perspectiva que nós estamos sendo, então provavelmente ela perdeu o efeito de ser luz e de ser sal. E é interessante essa expressão, porque a gente está falando de igreja, o sal, né, ele é um agente interno, não é isso? Você põe o sal e ninguém vê, mas ele está lá, dando sabor, influenciando, preservando, e nos tempos mais antigos até mesmo trazendo cura. E a luz já é uma influência externa. Quando acende uma luz, todo mundo consegue ver, principalmente se for na escuridão, um pontozinho de luz, todo mundo volta para olhar o que é. Então Deus compara, né, a sua igreja que está sendo levantada, seja com uma influência externa no mundo, ou seja, com uma influência eterna dentro da igreja, dentro dela mesma, onde ela está mudando, transformando pessoas, e ao mesmo tempo ela está sendo transformada. Então eu fazia essa pergunta, e passou a pandemia, e muita gente querendo voltar ao modelo antigo de ser igreja, o modelo antigo de se movimentar, de ser pessoas. Deus não permitiu que nós vivêssemos 3 anos, irmãos, mergulhado em um mundo como nós mergulhamos. Eu tive o prazer na pandemia de pastorear uma igreja que continuou crescendo. Realizamos 17 projetos na pandemia, fora do templo, irmãos. Nós criamos na época da pandemia, porque essa inquietação minha, assim, tá bom, eu não posso ser igreja dentro das 4 paredes, então como é que eu vou ser igreja? Os irmãos terem uma ideia, a pandemia foi decretada no estado do Rio de Janeiro, o estado de pandemia no dia 16 de março, né, de 2019, isso foi uma terça-feira, eu fui para a igreja, na terça-feira de manhã foi decretado, de à noite eu tinha culto, reuni uma liderança da igreja e falei, olha, nós precisamos nos preparar para esse novo tempo que nós vamos viver daqui para frente. Só que eu pensava que ia ser um mês, né, porque os transportes iam parar, né, já foi decretada a paralisação dos transportes, proibição de aglomeração,
E eu, à noite, já fiz uma reunião com eles. No sábado, nós já tínhamos uma estrutura com painel, com fundo, transmissão de live, porque a gente já transmitia os nossos cultos, né, online. E a gente criou, um dos projetos que nós criamos foi o projeto, né, que a gente denominou de Atitude de Amor, porque com um mês a gente começou a ver que tinha um grupo que já estava classificado como grupo de risco, né? Era os obesos, que tinham doenças crônicas, esses tinham restrições maiores para eles. E aí eles já não podiam mais, né? E aí isso afetou muito a ele, o emocional deles, o psicológico deles, a espiritualidade deles. E aí nós tivemos, então, a primeira ação foi a Atitude de Amor que nós tivemos, né? Nós pegávamos o nome dessa pessoa e nós, com o nome dessa pessoa, nós começávamos a juntar um monte de informações sobre ela. E nós marcávamos um dia para nós irmos visitar ela. Tinha uma vantagem, porque tinha muita gente que não estava trabalhando, né, que parou as fábricas, tudo, então tinha muita gente em casa. Nós criamos 6 grupos de visitações, então a gente pegava uma sacola personalizada, com a carimbo da igreja, ali nós botávamos um suco, que a gente chamava do suco do amor. Era suco com suco de laranja, gengibre, couve, essas coisas que levantam a imunidade da pessoa, né? E a gente orava sobre aquele suco. Nós quisemos, a irmã falou, pastor, eu faço doce de banana, se a gente fizer umas compotazinhas, faz doce de banana. Compramos uns vidrinhos, botava o doce de banana dentro da sacola, e ali botava um monte de carta que o familiar mandava, tirava do Facebook, às vezes algumas imagens, botava ali, e a gente ia com um grupo na rua, respeitando a distância de 1,5 metro de pessoa, tocando violão, cantando. O pessoal já estava dentro de casa, já não aguentava mais ver televisão, qualquer coisa que aparecia na rua, eu saía para fora para ver o que estava acontecendo, né? Porque tudo parado. E a gente ia cantando na rua, parava na calçada, e ali em frente à calçada a gente cantava uns 2 hinos. O irmão que a gente foi visitar saía para fora, e ele lá na janela ou na porta, e a gente lá na calçada, cantando para eles. Ali, depois de cantar, a gente ministrava uma palavra de conforto ao coração deles. Na ceia, nós ministrávamos a ceia para eles, e aí ia para outras casas, e nós começamos a chamar a atenção do bairro com aquele movimento que a gente vinha fazendo. Outro projeto foi orar em frente ao posto de saúde. Xerém não tem hospital, mas tem posto de saúde. No domingo à noite a gente não podia ir para o templo, mas a gente ia para a porta do posto de saúde orar. Orava pelos enfermeiros, os médicos saíam para fora para pedir oração. Foi um momento muito difícil, né, irmão? As pessoas estavam precisando de algo que pudesse ativar a fé delas, o renovo delas. Então a igreja, em primeiro lugar, né, Jesus diz que ela é a luz no meio das trevas. Nós precisamos entender isso. A igreja, ela é acesa no meio de uma escuridão, e ela tem o papel de dissipar as trevas, a escuridão. E o outro agente que Jesus fala que a igreja é o sal. E o sal tem pelo menos 3 qualidades indispensáveis, né? Primeiro é a preservação. Hoje nós temos freezers, frigobar, congeladores, geladeira dentro de casa, mas teve uma época que não tinha. O sal era o elemento de preservação, não é? Então, assim, o sal, ele preserva. Preserva o que, irmão, na humanidade? Preserva o que tem de melhor a humanidade. Evita a humanidade cair na podridão, da degeneração. Eu fiquei agora 50 dias imobilizado, sem poder botar o pé no chão, que eu caí e quebrei o tornozelo. E então eu vi muita coisa, né, na televisão. E, irmãos, eu nunca tinha parado para assistir o documentário sobre a Flor de Lis, né? Não sei quantos assistiram. É nojento saber a que ponto chegou os líderes da igreja evangélica brasileira, né? Como é que nós podemos negociar tanto a fé, a pureza? E a igreja, ela é o sal que preserva a igreja contra toda impureza, contra toda a contaminação, contra toda a podridão do mundo. O outro elemento que o sal é também, o efeito que ele faz, o sal, ele dá sabor, né? O sal, ele dá sabor. Eu não sei quanto aos irmãos, eu tenho até cuidado, porque eu gosto muito de sal. Alho e sal é uma maravilha, né? Não gosto de comer, meto sal em tudo, e minha esposa às vezes briga, porque a gente precisa evitar um pouco o açúcar e o sal, né? Eu estou lutando, mas sal é difícil comer as coisas sem insonsa, né? Como diz o nordestino, sem sabor.
E ele traz esse sabor, esse prazer da humanidade. Eu não sei quanto aos irmãos, mas eu sou cristão hoje, irmãos, primeiro porque Jesus escolheu, segundo por opção. Não tem coisa melhor do que ser cristão. Eu estou vendo uma geração de cristãos aí se vitimizar, estou vendo uma geração de pastores, né, dizer que enquanto nós estamos cuidando dos outros, a gente está sangrando por dentro, que o ofício de pastor é a pior coisa. Irmãos, eu conheci o mundo, irmãos, que não é fácil. A igreja, querido, com toda a luta que nós temos contra o pecado, a igreja é uma maravilha, cara, né? Eu sei porque eu estive lá, onde as pessoas falam, eu estive lá e hoje eu estou na igreja. Não se compara a vida que eu tenho hoje na igreja com a vida que eu tinha fora da igreja. Então, assim, a igreja é esse lugar onde nós temos sabor, né? Eu sou casado há 30 anos, sou apaixonado pela minha esposa. Tenho 3 filhos, meus filhos são maravilhosos. Uma está estudando numa escola ministerial lá em São José dos Campos, tem 27 anos, depois de fazer arquitetura, abrir escritório. No ano passado, Deus chamou ela para missões, a gente estava em Aracaju, numa igreja menor do que essa, assim, Deus chamou ela para missões, e ela falou: pai, se o senhor me abençoar, ano que vem eu queria me investir no meu ministério, eu vou para São José estudar, estou com uma escola lá, e agora ela vai formar. Ela falou: pai, sem dúvida, é o diploma mais importante da minha vida, né? Então, assim, o meu outro filho, 24 anos, ele trabalha no Kids da igreja, ele é músico, baterista, estava numa conferência, e Deus falou claramente com ele que é para ele cuidar dos pequeninos dele. E ele, a esposa que casou com uma filha de pastor também, tem 24 anos, e ele foi trabalhar no Start, lá com os kids, as criancinhas da igreja. E hoje ele trabalha com os kids, prepara o trabalho, todo empolgado, está lá trabalhando no kids. E a minha outra filha, de 13 anos, já vai assumir um GECEL agora, né, para ser líder de um GECEL agora. No próximo mês ela está abrindo o GECEL dele, que está multiplicando. Então, meus filhos... Então, a igreja, ela dá o sabor para a vida da pessoa, né? Jesus não nos chamou para nos tirar a vida, Ele nos chamou para nos dar vida, e vida em abundância, uma vida que o mundo não pode dar para nós. Em terceiro lugar, a igreja, como sal, ela também é cura, irmãos, porque o sal, ele é um instrumento de cura, né? Então a igreja é a cura para as enfermidades das pessoas, para a alma das pessoas, para o pecado das pessoas. Então esse é o conceito que nós temos de igreja de uma maneira generalizada. Agora, tem 3 coisas que eu queria que os irmãos guardassem, que isso muda toda a história de uma igreja. Em primeiro lugar, irmãos, a igreja é o Espírito Santo. Não existe igreja sem o Espírito Santo. A igreja, ela nasce em Atos dos Apóstolos, sendo revestida do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus é dado a ela para que ela possa vencer. Numa certa ocasião, Jesus falou: é necessário que eu vá para que ele venha. Se eu não for, ele não vem. O Paracletos, né, o Espírito Santo, ele não virá sobre vocês. Quando os discípulos estão sendo preparados para serem a igreja do Senhor, Jesus diz àquele grupo ali, né, de aproximadamente 500 pessoas que vê sendo assunto ao céu: olha, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de quê, irmãos? Do poder de Deus. Como é que isso vai acontecer? E descerá o Espírito Santo de Deus sobre vocês, e vocês falarão novas línguas, e serão revestidos do poder de Deus. A igreja, irmãos, ela é o Espírito Santo de Deus. Não tem como a igreja ser igreja tirando dela o Espírito Santo de Deus. É tanto que a igreja, quando ela for arrebatada, Paulo disse que o Espírito Santo será levado junto com ela, e vai imperar um espírito de mentira sobre as pessoas. Quando a igreja for arrebatada, não vou entrar aqui num assunto escatológico, né? Mas a grande questão, né? Haverá salvação depois do arrebatamento da igreja, na grande tribulação? Alguns dizem que não, outros dizem que sim. Agora, eu posso dizer aos irmãos com toda a convicção, porque está na Bíblia, irmãos, o Espírito Santo de Deus não vai estar aqui para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus, que esse é o papel dele sobre a vida do ser humano. Porque a igreja, ela nasce com o Espírito Santo de Deus, e ela será finalizada com o Espírito Santo de Deus, que vai levá-la ao arrebatamento da igreja. E aqui eu quero dizer a primeira coisa para vocês, líderes dessa igreja, irmãos: não existe ministérios sem o poder do Espírito Santo de Deus.
Se vocês me perguntarem o que tenha me abençoado meu ministério, a primeira igreja que eu pastoreei, nós começamos com 22, em 8 anos nós fomos para 141. A segunda igreja, 265 membros. Em 10 anos nós fomos para 1.500 membros. E a igreja onde eu estou, posso dizer aos irmãos que ela já teve um acréscimo nos últimos 3 anos aí, de 738 pessoas que foram batizadas e recebidas como membros da igreja. A Central de Petrópolis hoje ela batiza um mês sim, outro não. Nós estipulamos, porque nós batizávamos de 3 em 3 meses. Só que quando chegava no culto do batismo, a igreja lotada, a pessoa não conseguia acomodar todo mundo. E eu tenho um pavor de igreja muito cheia. É engraçado, né? Pastor gosta de igreja cheia. Eu gosto também de igreja cheia. Só que eu fico muito preocupado quando a igreja está muito cheia. Mas não é esse não. Era um videozinho de mantiqueira. Vou mandar para você, depois você manda. Eu posso até usar depois isso aqui para dar uma palhinha para eles aí, tá? O pessoal está indo aqui, olha. Então, manda depois, você manda para eles o vídeo. Eu tenho, né, nessa caminhada, então assim, pastor gosta de igreja cheia, eu gosto também de igreja cheia, só que toda vez que eu vejo a igreja cheia, me bate uma pergunta: aonde vai ficar aqueles que estão chegando? Essa é uma pergunta que nós temos que responder, porque quem gosta de igreja cheia, irmãos, é pastor e membro de igreja. O visitante não gosta de igreja cheia. O visitante, ele gosta de quando ele chega num lugar, tem um lugar para ele sentar, o lugar não esteve muito apertado, sufocando ele. Então, toda igreja que eu pastorei, eu trabalho para que tenha pelo menos 20% da ocupação dela vaga para aquele que vai chegar. Então, estava ficando muito cheia, né? Teve um culto nosso que a gente chama de culto conectar, que é o culto de batismo, recepção de novos membros e ceia. É uma festa linda e maravilhosa, porque a maior festa que a igreja faz é quando uma pessoa se batiza, né? É quando um pecador se arrepende. A Bíblia diz que é uma festa lá no céu. Então a gente celebra no dia do batismo, né? Porque o fato de alguém aceitar Jesus não quer dizer que ele converteu, mas o batismo é a confissão publicamente que ele está morrendo para o mundo, né? E está nascendo para Deus. Então a gente faz uma grande festa nesse dia, e a igreja é cheia. Nesse último dia eu falei, e nesse dia 24 pessoas aceitaram Jesus e 101 pessoas nos visitaram pela primeira vez na igreja, né? Então, assim, era uma grande colheita o culto de batismo, era para estar feliz, mas eu olhei para aqueles 24 que aceitaram Jesus e falei: quem é que vai cuidar dessas pessoas? Elas vão para casa agora, quem é que vai discipular essas pessoas? Quem é que vai estar perto delas quando elas tiverem tentação, quando elas estiverem enfrentando as suas dificuldades, as suas lutas, as suas provações? Eu não preparei uma geração de líderes ainda, consolidadores, para cuidar deles. E aí, então, eu mudei, falei: agora o nosso batismo vai ser de 2 em 2 meses. Um mês sim, outro não, nós batizamos na igreja e tem sido uma festa. Agora, saí, então, nesses números, e se os irmãos me perguntarem, irmãos, quando eu vim para a igreja, eu tinha a 6ª série incompleta. Eu tinha apenas a 5ª série do 1º grau na época, hoje ensino fundamental, né? Completo. Foi na igreja que eu estudei, fazendo supletivo, foi na igreja que eu me formei num seminário de teologia. Então eu não posso dizer que o que hoje o Senhor Deus tem me dado, eu conquistei das minhas próprias forças. Eu tenho muitas limitações, entre elas deficiências sérias na minha comunicação, no meu português. Eu fui eleito secretário-geral de Educação, a primeira live que eu fiz, eu fui bombardeado por algumas pessoas, né? É esse o nosso secretário-geral de Educação, que troca o L pelo R, não sabe conjugar os verbos, botando as palavras nos plurais, né? No Instagram, a pessoa detonando em cima lá no Facebook, no YouTube, que a live estava sendo pelo YouTube. Mas eu não estou nem aí, irmãos, porque Deus não precisa disso, amém, irmãos? Quer dizer, não estou nem aí que eu falo, não é que eu não me preocupo com isso. Eu procuro me aperfeiçoar, mas eu não coloco os meus resultados em quem eu sou. Os nossos resultados estão em quem Ele é em nós, amém, irmãos? Então, se alguém me perguntar, eu sou enfático em dizer: rapaz, é o Espírito Santo de Deus. Eu entendi logo de imediato que se eu fosse um canal dele, a igreja que eu seria pastor,
essa igreja seria extraordinária, ela usufruiria das bênçãos do Espírito Santo de Deus. E, no entanto, nesses anos todos, eu tenho valorizado, irmãos, a presença do Espírito Santo de Deus. Vocês que estão líderes aqui, eu estou dizendo a vocês, não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, diz a palavra do Senhor. Um líder que não tem uma qualidade na sua vida espiritual, ele não vai conseguir sustentar, irmãos, qualquer resultado que ele tenha obtido. Ele pode até alcançar algum resultado, pelos seus méritos, pela sua capacidade, mas nas primeiras tempestades que o seu grupo, a sua igreja, o seu departamento, o seu ministério enfrentar, ele vai ruir, ele vai ter perdas desastrosas. Um dia desses, eu estava com um grupo que eu discipulo de 4 ministérios de louvor da Central de Petrópolis hoje, tem 83 integrantes, né? Então, você vê, é uma igreja só de ministros de louvores, baterista, guitarrista, músicos, vocais, e eu com dificuldade de ter a qualidade espiritual que eu queria deles. Então, eu escolhi lá 4 casais, que eu considero que estão um pouco à frente deles, na sua maturidade cristã, e reuni com eles e falei, olha, eu vou cuidar de vocês, eu quero que vocês cuidem desse ministério de louvor. Nós vamos dividir os 83 em 4 grupos, e cada um de vocês vai cuidar em média de 20 pessoas. Eu discipulo vocês, e vocês vão discipular eles. Então, eu estava na reunião com eles, aí tinha um casal, eles são uma bênção, a mãe dele, fundadora da igreja wesleyana, caminhando, ele cresceu na igreja, ministro de louvor extraordinário, e a esposa dele me fez uma pergunta, pastor, quando o senhor chegou aqui, o senhor chegou debaixo de muitas críticas, porque a igreja que eu pastoreava antes, irmãos, ela não tinha coral, né? Ela não tinha grupos vocais, mas não foi eu que escolhi, a igreja não tinha, e a igreja já tinha parede pintada de preto no púlpito dela, aí foi eu que pintei mesmo, mas pintei junto com os irmãos, né? Ela tinha telão de LED, e na igreja, mas tudo alinhado com o meu bispo, cara, nunca fui desobediente ao meu bispo, a minha liderança da igreja, né? Então, quando eu subi para Petrópolis, lá tem um coral muito forte, era muito forte, a pandemia, a morte do presbítero Dejaí, trouxe muito dano para o coral, ele está reerguendo agora, né? Aí falaram que eu ia acabar com o coral, e falaram, já está trazendo, na mudança dele, tem 2 latas de tinta preta, quando ele chegar aqui vai pintar a igreja toda de preto. Inventaram um monte de coisa em mim, então eu cheguei lá, debaixo já de, assim, muito ressábio, né? Muita cautela dos irmãos, e falaram, e foi uma pressão muito grande quando eu cheguei lá, né? Era um estilo diferente. Irmãos, a igreja ela é cruel quando ela quer ser. Se você não tiver respaldado pelo Espírito Santo, um dia o bispo Caleb me ligou e falou assim, ó, a irmã aqui já tinha ido algumas pessoas reclamar de mim, né? E aí ele falou, tem uma irmã aqui com 2 filhas, saiu daqui agora e ela disse que está saindo da igreja, 25 anos de igreja, porque agora mandaram um pastor que não tem nenhuma cultura para pastorear a Central de Petrópolis. E ela disse que você não tem nem estudo, cara. Eu falei, bispo, depende do que ela chama de estudo. Se ela está falando uma faculdade de Direito, de Medicina, de Arquitetura, eu não tenho mesmo, o senhor sabe disso. O senhor era o meu SD quando eu estava na igreja, como membro de igreja. Agora, o senhor sabe porque o senhor era secretário de Educação. Eu fiz o 1º grau, eu fiz o 2º grau, ainda que supletivo, mas eu fiz. Não, eu sei, estudei no seminário lá, que o senhor foi diretor dele depois, formei nele. Então, assim, o que ela está falando que eu não tenho estudo, ela que vai interpretar. Agora é o seguinte, bispo, não estou fazendo nada diferente aqui do que eu estou lá. Esse pessoal não está vindo falar comigo. Se o senhor não fechar essa porta aí, a gente vai ter dificuldade de poder trazer as mudanças. Porque, irmãos, a Igreja Central de Petrópolis estava quebrando, irmãos. Pastor Mafra está aqui, sabe disso, ela foi declinando. Num ano, ela ficou 7 meses sem conseguir pagar a secretaria. De 12 meses, ela não conseguiu pagar a cota distrital, né? 7 meses. Então, eu não fui para lá para ser o mesmo dela. Eu fui para ser o ministério que Deus me deu. Então, ela chegou a questionar a minha formação, entendeu? Mandou por quê? Porque eu não era filho de bispo, a Central sempre foi pastoreada por filhos de bispo,
filho de pastores que eram pastores nobres, que sempre foram de Petrópolis. E quem era o Aguinaldo, cara? O Aguinaldo era um cara que apareceu de uma hora para outra. Então, não tinha. Eu fui caminhando com eles, a gente foi com educação, com cautela, trabalhando. E aí essa irmã me perguntou: pastor, como é que o senhor resistiu tanta pressão? Eu falei para ela assim: em primeiro lugar, porque eu não vim pastorear a Central de Petrópolis porque eu pedi, nem desejei. Eu estava muito bem na igreja que eu era pastor. Eu vim na convicção que Deus estava me trazendo para cá. A igreja que eu estava pastoreando antes, irmãos, a Simone, que trabalha no CP, na nossa editora, a Simone, irmão, chegou um dia na minha sala, uns 2 meses antes do concílio, com uma pilha de papel assim. Ela falou assim: pastor, nós organizamos vários arquivos de um abaixo-assinato. Então, cada líder de ministério está me cobrando, né? Nós organizamos, vai pegar a assinatura, e nós vamos levar mais de 2.000 assinaturas para o bispo, não tirar o senhor daqui, porque já estava no concílio, né? Fica aquele burburinho, né, e tal. Só que é o seguinte: nós temos muito respeito pelo senhor. E a gente sabe que se a gente fizer isso sem o aval do senhor, só vai ficar triste. A gente não quer entristecer o senhor. Eu peguei aquela folha, aquele monte de papel, joguei no lixo, falei: sabe por que eu estou aqui há 10 anos? E nós fizemos o que nós conseguimos fazer aqui nesse bairro? Porque eu tinha uma convicção, foi Deus que tinha me colocado aqui. Se você sair daqui com essa assinatura e levar para o bispo, amanhã, na primeira luta que eu enfrentar, eu vou ter dúvida se era Deus que estava me mantendo aqui ou se era vocês que estavam me mantendo aqui. Então, eu tinha uma palavra de Deus. Lá eu disse para ela: eu suportei tanta pressão em Petrópolis no início, porque eu tinha uma palavra de Deus. Então, eu não pedi, Deus me deu uma palavra, que a gente ia ir para um outro nível nessa igreja. Então, foi o que me veio. Irmãos e líderes que estão aqui, vocês não vão romper, senão pelo Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Se vocês tiverem uma palavra de Deus, não tenham medo de enfrentar as dificuldades, as adversidades, as lutas e os problemas. Eu não vim aqui, eu poderia, o pastor Mafra sabe, eu tenho um monte de método, irmãos. Trabalho com vários trilhas de consolidação, de integração. Eu tenho, porque eu estudei, eu pesquisei, eu fui, mas eu não vim aqui trazer um método para vocês hoje. Nem o slide eu tinha para cá, porque hoje Deus me inquietou e eu procurando um arquivo para trazer para cá de uma das palestras que eu dou, falei, e Deus falando comigo: hoje você vai falar daquilo que você acredita que é. E eu acredito, a igreja é o Espírito Santo de Deus, irmãos. O dia que as pessoas chegarem aqui e isso aqui estiver impregnado pelo Espírito Santo de Deus, tiver uma unção, uma graça, essa igreja não vai caber, porque as pessoas vão querer ficar nesse lugar. Porque a presença do Espírito Santo de Deus, ela atrai as pessoas, é como um imã que puxa as pessoas para estarem junto conosco, para andar junto com a gente. Os recursos vêm. Pastor Mafra sabe aí, tenho liberdade para falar, sou um pastor próspero, irmãos. As igrejas que eu pastoreio, elas prosperam, elas crescem financeiramente. Hoje a Central de Petrópolis é a 3ª maior receita da denominação. Uma igreja que eu peguei, estava devendo à secretaria quando nós assumimos lá. Hoje ela é a 3ª receita. Ela só perde para o que a primeira região arrecada e para a igreja de Tucuruvi, do pastor Silmar lá, que vem crescendo muito em Tucuruvi. No mais, queridos irmãos, nós somos a 3ª maior receita. Porque quando o Espírito Santo de Deus está, ele atrai as riquezas, ele atrai os dons, ele atrai os talentos, ele atrai pessoas que vão trabalhar com você. Então, assim, guarde isso. A igreja, em primeiro lugar, é o Espírito Santo. Você não vai conseguir fazer nada como líder se você não tiver o Espírito Santo de Deus com você. Agora, se ele estiver com você, meu irmão, você vai ser ricamente abençoado, bem? Em segundo lugar, a igreja são pessoas, irmãos. Não esqueça disso. Igrejas são pessoas. Igreja não é um prédio, não é? Igreja não é um prédio. Igreja não é também um ofício, um pastor, um cargo da igreja. Não, a igreja não é cargo. A igreja, ela não é uma instituição com CNPJ. A gente precisa virar essa chave. Eu acredito que a maior parte de vocês que estão aqui são líderes. Igrejas são pessoas. Coloque isso na mente de vocês. Vocês não são chamados para dirigir uma reunião, para liderar um encontro. Vocês são chamados para cuidar de pessoas, cara.
Isso precisa virar na nossa cabeça. Se eu não estiver cuidando de pessoas, eu não estou cuidando da igreja de Cristo. Não existe ministério sem pessoas. Amém, irmãos? Meu ministério, ele vai existir enquanto tiver um rebanho para me pastorear. Se não tiver mais rebanho. Eu estava ontem na igreja de manhã assinando os documentos, na sábado de manhã assinando os documentos. Aí tinha um rapaz que chegou para a igreja tem uns 3 meses. Ele falou: pastor, eu queria falar um negócio com o senhor, de uma coisa que eu ouvi na consagração. Eu queria saber se o senhor concorda com isso. Eu falei: não, amém, Robertinho, pode falar. Aí ele falou: não, porque a irmã da consagração, ela pediu às pessoas que estavam sentadas lá atrás para vir mais para frente. E as pessoas não vieram. E eu sei que não vem mesmo, né? Parece que cada um empaca no seu lugar. Eu nem peço mais, né? Fica onde você quiser, bem, você seja alcançado onde você estiver. E engraçado que nós líderes, irmãos, gostamos de pedir isso para os outros, mas às vezes a gente senta lá atrás, né? No último lugar lá e tal, e fica bem distante. Aí ele falou assim, e a irmã, ela foi falando das pessoas, que tal, e depois, no meio da fala dela, ela falou: ó, e quem não está satisfeito, a porta de saída é a serventia. O senhor concorda com isso? Eu falei: claro que eu não concordo, cara. A porta aqui só tem uma, de entrada. Eu nem falei para eles, tem que ter a da saída, irmão. Eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Mas assim, falei para ele é membro de igreja, tem entrada, cara. Não concordo, não, pois é, mas ela falou, não sei se eu falo com ela. Não, chama ela, talvez você não entendeu direito e tal, e eu vou dar uma sondada se ela falou mesmo. Mas essa é uma frase que eu excluí do meu ministério. Não tenho, irmãos, respaldo nenhum da parte de Deus para botar ninguém para fora. E mesmo em pecado, o meu desafio é levar esse indivíduo à libertação desse pecado, à transformação da sua mente, do seu coração. Então eu não sou pastor só dos bons, cara. Eu tenho plena consciência que no meio do rebanho de ovelha que eu estou pastoreando, tem uns bodes, tem uns cabritos, tem uns jumentos, umas malas que está lá, que eu tenho que pastorear também, cara. E aí eu falo: Senhor, graças a Deus, é esses aí que me mantém na linha, porque se fosse todo mundo bom, cara, eu estava já perdido. Então a igreja, ela e eu estou falando igreja, não é a igreja que o pastor Mafra está pastoreando, estou falando a igreja que você, líder, está cuidando, cara. A igreja, elas são pessoas. E o dia, irmãos, que estrutura for mais importante do que pessoas, nós deixamos de ser igreja. Porque as pessoas, elas vieram antes das estruturas. Não é isso? A igreja, ela começou com pessoas. Ela não começou com um prédio. Os apóstolos, não, nós vamos construir um prédio aqui e vamos instituir agora os apóstolos, os profetas. Não, isso aí quem deu foi Deus. Porque a igreja, ela começou com pessoas. Jesus, depois de uma noite inteira de oração, a Bíblia diz que ele olhou e, tendo compaixão de um rebanho que era ovelhas, como não tinha um pastor, ele começou a chamar. Chamou um, chamou outro, chamou 12, treinou eles. A igreja é pessoas, irmãos. O dia que nós invertermos isso, por isso que muitas das vezes nós erramos. Eu sou pastor wesleyano, faço parte do Conselho Geral, mas o dia que o nosso estatuto, irmãos, for mais importante do que pessoas, o estatuto perdeu o seu significado, porque o estatuto e regimento interno foi feito para abençoar as pessoas e não para poder inibir as pessoas de serem fiéis a Deus na sua adoração, no seu louvor, no seu ministério. Amém, irmãos? Então a igreja é pessoas. As pessoas me perguntam assim: pastor, tem que fechar a porta dos fundos. Elas falam comigo: a porta dos fundos tem que estar aberta, irmãos. Primeiro pelo seguinte, né? Lá em João capítulo 10, quando Jesus fala que ele é a porta, ele vai dizer que aquele que não passa pela porta, ele não é a sua ovelha. Então assim, a porta é o lugar de acesso. Não passou por ele, como é que esse cara está do lado de dentro, irmãos? Pulou o muro. Tem gente que pulou o muro para entrar dentro da igreja, irmão. Ele não se converteu. E alguém já disse que o nosso grande problema como igreja evangélica brasileira é que nós estamos esperando frutos de pessoas que nunca se converteram. Elas não podem produzir frutos que elas não nasceram de novo. Só produz fruto quem nasceu de novo. Então,
dentro da igreja, se algumas pessoas, segundo Jesus, não passou por ele, que é a porta, então ele pulou o muro para entrar e está dentro da igreja, que é o aprisco dele. E aí Jesus ainda vai dizer que junto com o trigo também cresce o joio, e não pode tirar. Então, quer dizer, está crescendo o joio e o trigo no mesmo lugar. Então, você fala assim, tem que fechar a porta dos fundos, pastor, a pessoa está chegando e está saindo. Não, irmãos, a porta tem que estar aberta, porque, irmãos, no avivamento da igreja, que eu gosto de chamar de revitalização da igreja, né? Algumas pessoas têm que ir embora, irmãos. Elas são semente do diabo plantado dentro da igreja do Senhor Jesus. As pessoas chegam e elas põem para fora. São pessoas que não têm amor, são pessoas que não são inclusivas. Elas não sabem incluir ninguém. Chegou uma pessoa nova, vão abraçar, vão acolher. Eu sei porque eu sou pastor, eu conheço essas pessoas. Tem algumas pessoas que chegam na igreja, quando eu vejo elas se aproximando de um grupinho, irmão, deu ruim, cara. Não vai durar muito tempo. E não dura mesmo, porque é fofoca, é intriga, é só o lado ruim da igreja. Aí compensa que não aquela pessoa nova convertida, ou então que veio de uma outra igreja e precisa ser consolidada, compensa não, ela está fora. Eu vejo, eu sei, é um grupo que não... Pastor, por que o senhor não manda essas pessoas embora? Eu não posso, irmão. Se eu pudesse, passava a régua. Eu sou dono de uma pousada, né? Lá eu mando embora mesmo, assim, do jeito que eu falo, do jeito que eu tenho coragem para contratar, eu tenho coragem para demitir também. Não tenho, eu sou, né, lá a gente é responsável, é responsabilidade. Agora na igreja não dá para mandar ninguém embora, ó, toma aqui sua carteira, vai lá, apresenta lá o departamento pessoal, não aparece mais aqui. Fala, cumpre aviso prévio, 30 dias, e depois você vai embora e não aparece mais aqui. Você pode fazer isso na igreja? Não pode, porque Jesus não nos deixou fazer. Nosso papel é não selecionar ninguém e trabalhar com todos aqueles que Deus colocou na nossa mão. E aí, então, nós vamos trabalhando. Por que a porta dos fundos não pode ser aberta? Em segundo lugar, porque Jesus também não fechou a porta. Depois dele ter pregado, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem não comer do meu corpo não terá parte no reino de Deus. Um monte de gente foi embora. Por quê? Porque a porta estava aberta. Aí eu acho que ela não estava muito aberta, ele foi lá, pegou, abriu ela todinha. Aí virou para os discípulos e falou, e vocês também não querem ir? Não foi isso que ele fez, irmãos? Ou não está lá na Bíblia? Agora, o que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava filtrando ali se aqueles homens estavam realmente preparados para ser igreja. E aí Pedro diz, para quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna, Senhor? E são esses que Deus vai usar no dia do Pentecoste. Agora, veja só, irmãos, se eu não posso fechar a porta dos fundos para as pessoas, e a igreja é pessoas, então o que eu tenho que fazer? Você é líder, isso é importante, irmãos. Você tem que estreitar a porta da frente, cara. A igreja, ela não pode receber de qualquer pessoa. Ela tem que ter critérios para receber. Você que é líder, você não pode botar qualquer um na sua equipe para trabalhar contigo. Você tem que ter critério, cara. Quando eu for formar uma equipe, né, eu trabalho muito com equipe, eu tenho quatro elementos que essa pessoa, 4 características que essa pessoa precisa ter. Ela precisa ser uma pessoa crente maduro. Se eu ver que ela não é crente ainda, se ela não for madura, cara, eu não trago. Vai cuidar do estacionamento? Aí não precisa ser muito maduro, não. Trabalha na cozinha, mas se vai trabalhar comigo, irmão, no púlpito da igreja, se vai lidar com pessoas, falar, dirigir pessoas, que eu entendo que ela está num processo. Estou falando que ela não precisa ser muito madura, é o seguinte, às vezes ela se converteu 2, 3 meses, quer trabalhar na cozinha, né? Então, não estou falando de caráter não, né? Porque caráter, a pessoa que não tem caráter para subir no púlpito da igreja, ela não tem caráter nem para ficar no estacionamento da igreja também, ou na recepção da igreja. Estou falando de maturidade, né? Aquela pessoa que adquiriu inteligência emocional para lidar com os conflitos, gestão de pessoas, é uma pessoa habilidosa. Então, assim, tem que ser madura. Irmãos, às vezes você coloca alguma pessoa na sua equipe, por exemplo, ela não é madura, é um meninão, por exemplo, assim. Eu descobri, quando eu comecei a estudar sobre isso, que eu descobri que uma criança, até 3 meses de idade, ela não consegue enxergar um palmo na sua frente e discernir o que é. Sabia disso? Uma criança até 3 meses, ela não consegue. Ela vê uma massa cinzenta, ela não discerne cores, ela não vê fisionomia, assim, formas de objeto, ela não vê. Depois, 4, 5 meses que ela vai desenvolvendo a visão dela.
Então, veja só o perigo de você botar uma pessoa imatura na sua equipe para trabalhar com você. Ela não tem visão, cara. Você está falando para ela de uma visão de águia que Deus te deu, de coisas extraordinárias, sobrenaturais. Você está tendo conversas espirituais com ela, mas ela não está entendendo o que você está falando. Ela discerne tudo pela carne, como uma criança. O Tiago Brunet disse que o filho dele tinha uns 5, 6 anos de idade, e ele foi conversar com o filho dele, e falou assim: ó, filho, um dia você vai casar, como o pai casou também, né? Vai ter sua casa, vai ter sua esposa. Ele foi desenhando, né, o futuro do filho dele. Aí, quando ele terminou, o filho dele estava assim, pensando, quando ele estava falando. Quando ele terminou, o filho dele falou assim: mas eu vou poder levar minha babá comigo, né, papai? Quer dizer, uma criança, cara, não se vê sem o babá, entendeu? Assim, vou casar, vou ter uma mulher, vou ter uma casa, mas a babá tem que estar comigo, né? Depois que a gente cresce e casa, a última coisa que a gente quer é uma babá do nosso lado, não é verdade? A gente está querendo que os babás fiquem bem longe mesmo da gente. Eu não sei, para cuidar dos nossos filhos, para a gente ficar livre, né? Então, assim, você está falando de coisas espirituais, a pessoa não está entendendo, cara. Isso não vai dar certo não, cara. Não, a gente já tentou isso antes. Mas você não conhece que é fulano é difícil. Não, mas isso não tem condição. Mas vai chover. Não tem recurso. Por quê? Porque não teve uma visão ainda. Então, eu não trago pessoas imaturas para trabalhar na minha equipe, sentar na mesa comigo, né? E eu estou diante desse, minha visão é esticar essa pessoa, amadurecer essa pessoa. Segundo, irmãos, precisam ser pessoas fiéis, cara. A pessoa chegou falando mal do outro líder que ele teve, você é o próximo da vez, cara. Ele vai falar mal de você amanhã. É só uma questão de tempo. Quando você der um não para ele, pronto, cara. Aí ele esqueceu o outro líder que ele falou mal, ele esqueceu o outro que ele não apoiou, e vai ser você que ele não vai apoiar, vai jogar contra o seu time. Por quê? Porque ele é infiel de natureza, cara. Está nele, ele ainda não foi mudado, transformado nessa área. Terceiro, para trabalhar comigo tem que ser um sonhador, irmãos, que eu falo de coisas grandes, eu falo muito do futuro, né? Eu tenho meu ministério, a Bíblia diz que Deus deu 5 ministérios à igreja, né? Pastor, apóstolo, mestre, evangelista e profeta. O meu é apostólico, porque o apóstolo, ele vive no futuro, né? Ele está aqui, mas ele já está olhando o próximo ambiente, o próximo nível, o próximo projeto. Então eu tenho muito disso comigo. Então, se a pessoa não for sonhadora comigo, não, pastor, assim está bom, cara, né? Tá maravilha, já chegou, né? Mudou tanto, já mudou. Ele tem dificuldade, porque depois de tudo pronto, eu falo assim: não, dá para fazer mais alguma coisa ainda, cara. Vamos pensar maior. E falei de 2 ou 3? Eu falei maduro, fiel, sonhador, e o quarto, irmão, disponível. Porque se a pessoa ela não está disponível, ela é muito boa, ela é capaz, ela foi treinada, ela sabe tudo, mas se ela não tem disponibilidade, ela não vai poder te ajudar. Ela não vai poder te ajudar. Toda vez que você ligar para ir, pastor, não dá não, cara. Feriado prolongado, vai para a praia. Final de ano, viajou com a família, né? Final de semana, está ocupado. Ela não está disponível para aquilo que Deus está chamando ela para trabalhar. Hoje eu atendi uma irmã, Elizabeth, ela veio para a igreja agora. Nós abrimos um colégio lá no ano de 2021, né, lá em Petrópolis, o primeiro colégio wesleyano. É muito lindo, irmãos. Chego lá de manhã, aquele monte de criancinha, né? Tem o período tempo integral e tem o período parcial. Então, cheguei lá com um sonho já, eu ia abrir em Mantiqueira, fui transferido, cheguei lá e encontrei o casarão, onde aconteceu a primeira escola bíblica dominical no Brasil, em 19 de agosto de 1855, 855. E o casarão já estava alugado pela igreja. A igreja alugou ele por causa do terreno dele, do estacionamento. O casarão estava muito deteriorado. Resumo, a gente fez uma obra, abriu uma escola lá. E aí a gente vem trabalhando com a escola, a gente foi ensino infantil primeiro e agora a gente está no 3º ano do fundamental. Ele está subindo na medida dos anos, a gente vai abrir novas turmas para agregar eles, né? E quando a gente começou a trabalhar a escola, ela começou a ser um grande desafio para nós, porque a Wesleyana não tem uma escola, organizar estatuto, regimento e tal, e a gente olhando para o futuro, né, vendo aquela escola já dinâmica, funcionando dentro da perspectiva, e
a escola hoje é um sucesso, graças a Deus. Aí essa mãe que foi hoje, eu atendi ela de manhã, ela teve o filho na escola, e quando foi agora, a filha, tem 6 anos, foi diagnosticado com TDAH, e aí a psicopedagoga dela, né, da criança, disse que ela precisava ter aula de reforço, e ela precisava de ter uma atenção especial dentro da sala de aula, porque ela tinha dificuldade de atenção, né? E eu estava numa troca da diretoria do colégio, e a nova diretora falou que não tinha condição de atender essa mãe, porque a gente não tinha aula para reforço, e a atenção dentro da sala de aula seria mais fácil. Eu acredito que faltou uma habilidade. E aí essa mãe pegou, seguindo a orientação médica, né, levou a filha para estudar numa outra escola que oferecia a ela essa estrutura que estava sendo recomendada. E quando foi agora, semana passada, o líder de GECEL, que essa mãe está indo, que ela não era da igreja, ela foi para a igreja através do colégio. Aí falou: pastor, aquela irmã que eu falei, que ela tirou o filho do colégio, pediu para falar com o senhor e tal. E eu pensei que era sobre a filha dela, né? Aí eu cheguei lá, iniciei o assunto e toquei no assunto da filha. Falei: não, pastor, mas hoje eu não vim aqui por causa da minha filha. Minha filha está sendo bem cuidada, eu sou amiga da escola, né? A Aline, que é a nova diretora, já conhecia ela, muito capaz. Eu vim aqui porque no último culto Conectar, eu vi que quando o senhor batizava as pessoas, só contava parte da história delas. Quando o senhor foi apresentar, o senhor falou de outras pessoas. E naquele culto, eu descobri que eu estou aqui já há 6 meses e eu não conheço o meu pastor. E eu vim aqui para conhecer o senhor hoje um pouco. Queria que o senhor falasse um pouco do senhor para mim. É diferente um gabinete desse, né? Geralmente as pessoas vão levar problema, né? Ela veio para me conhecer. Eu conversando com ela um pouco, ela falou: ah, pastor, agora eu entendi por que Deus me trouxe aqui. É porque eu tenho uma vida bem agitada, eu trabalho no SESI, trabalho com projetos. Ela falou a área que ela trabalhava, e eu falei com Deus que o horário e onde Ele quisesse que eu trabalhasse na igreja, eu estava disponível, que eu ia arrumar um espaço da minha agenda, que eu não podia continuar mais assim dentro da igreja. E ouvindo o senhor falar, e com tanta paixão, eu não posso deixar o senhor sozinho nos projetos do senhor. Eu estou me prontificando a ajudar o senhor aqui. Eu trabalho com projetos, eu trabalho com estruturação de planos e tal. O que o senhor precisar, é só me chamar, quiser marcar um período para você. Você vê como é que Deus faz. Então, essa pessoa, ela está o quê? Colocando disponível, cara. Então, você tem um monte de gente na igreja capaz, mas ninguém está disponível. Você precisa olhar. Então, igreja, em segundo lugar, ela é pessoas, amém, irmãos? Pessoas indo e vindo, cara. Ore a Deus para te dar paixão por pessoas, irmãos. Amar pessoas, andar com pessoas. Eu tenho a grata satisfação de falar para os irmãos que a igreja que eu pastoreei 10 anos e que cresceu tanto, irmão, hoje ela é maior do que a igreja que eu deixei. Ela tem mais de 2.000 membros. Ela batiza mais pessoas que eu batizava, recebe mais membros que eu batizava. Ela tem mais carros no seu estacionamento, está ampliando agora um projeto fantástico lá. Agora eu vou dizer aos irmãos, não foi eu, porque eu não estou lá mais. Não é o pastor Luiz, porque ele chegou há pouco tempo. Quem é que fez aquela igreja crescer, então? As pessoas, irmão, os líderes. Aqueles líderes, eles foram contagiados em amar pessoas. Seja quem for que entra por essas portas. Estava lá na central de Petrópolis e a central estava lá embaixo. Isso aí. Né? E você estava lá em Mantiqueira e a igreja lá em cima. E agora ele vai para Mantiqueira e a igreja Continua crescendo. E agora Petrópolis crescendo também. Então, assim, O fato que o pastor, não sou eu, é a igreja, as pessoas entenderam. Irmãos, o meu maior alvo, você que é líder, né, anota isso. Eu não pastoreio membro, eu não me contento isso. Para mim, cada membro tem que ser um ministro no reino de Deus. Porque foi isso que Pedro falou. Vocês são nação santa, vocês são sacerdócio real. Aquele sacerdócio que traz Arão e todos os outros, eles eram apenas sombra. Vocês que são o sacerdote real. Então a missão não é minha como pastor, a missão é de vocês, cada um membro no corpo de Cristo, realizando a obra do Senhor. Ontem eu fui fazer um casamento 10 horas da manhã, num restaurante muito chique lá em Araras,
E depois, quando eu estava saindo, passei numa mesa para cumprimentar 2 casais que estavam ali. Irmão, em 10 minutos que eu estava ali, aqueles 2 casais falaram coisas que eu nem me lembro mais de ter dito, mas que eu acredito nelas. E aí uma delas falou: pastor, a frase minha no meu Instagram lá é uma frase que o senhor disse, quem antecipa governa. Eu falei: essa frase nem minha é. Mas nem sei, eu só ouvi o senhor falar e eu falei: quem antecipa governa, cara. E aí eu bato muito sobre planejamento, né? E aí o outro falou assim: não, e a outra também que eu ouvi, que a igreja não é um ponto de chegada, a igreja é um ponto de partida. Que às vezes a gente pensa que a nossa obra acabou quando as pessoas chegam aqui, aceitam Jesus. Não, mas nossa missão agora é enviar elas para o mundo, para ela ganhar outras pessoas também. E eu trabalho muito em cima disso. Então, as pessoas lá em Mantiqueira entenderam isso, e a igreja continuou crescendo, trabalhando, evoluindo. Então, é prova, o pastor, como ele disse, o pastor, hoje, Leite, que está lá, ele foi pastoreou 5 anos a igreja de Petrópolis, e a igreja não conseguiu reagir. Agora ele está pastoreando outra igreja, a igreja já tinha reagido antes dele chegar lá. Ele chegou, não atrapalhou, porque a Bíblia fala o seguinte, irmão: estenda a tenda da sua barraca, remova as estacas para mais longe. Aí no meio do versículo assim: não impeça. Sabe qual que é o seu único papel no reino de Deus? Não atrapalhar o que o Espírito Santo de Deus quer fazer no meio da igreja. Se a gente não atrapalhar, a igreja vai romper, porque ela está debaixo de uma promessa. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. É que às vezes a gente atrapalha. Minha maior oração é essa, irmão: Senhor, não deixa eu atrapalhar a tua obra, deixa que esse rio flua, Senhor, interferir no que tu estás fazendo. Então, a igreja, elas são pessoas, e você precisa orar a Deus: me dê paixão pelas pessoas, Pai. Me ajude a olhar elas com um olhar de compaixão. Tem uma coisa que tem me ajudado muito aqui, irmãos, mais 5 minutinhos eu estou terminando aqui, tá bom, irmãos? Tá bom? 5 minutinhos? Aí, tem uma coisa que tem me ajudado muito como líder, irmão, não é nem como pastor, né? Como líder tem uma coisa que está me ajudando muito. Olha só, quantos anos a irmã tem de convertida? Vou te perguntar também, você também, né? Desde 89, então ela tem 35 anos que a senhora converteu, certo? 35 anos, e o senhor? 24 anos que ele converteu. A gente olha e pensa que os dois estão no mesmo nível da caminhada deles como discípulos de Cristo. Por quê? 24 anos que aceitou Jesus, 35 anos. Só, irmãos, que os ambientes que Deus permitiu, como a irmã chama? A irmã Cristina viver, e a estrutura que ela tem, porque Deus não dá prova, né, que não seja humana, além do que nós podemos suportar, é diferente da estrutura do irmão Edson. Mas quando eu estou aqui na frente como líder, eu olho para os dois e eu quero cobrar dos dois as mesmas respostas, as mesmas atitudes, e não vai ter, porque eles estão em pontos diferentes na jornada deles como discípulos de Cristo. Então Deus me aprendeu a ter um olhar de compaixão para as pessoas. E isso eu estou usando a idade, mas não tem nada a ver com a idade. Porque o irmão Edson, ele pode, por um plano divino, ter experimentado muito mais desertos, né, do que a irmã Cristina. E isso trouxe mais solidez, mais fé para ele, porque não tem nada a ver com a idade, tem a ver com a fase que nós estamos vivendo. Então isso me ajuda. Então quando eu vejo uma pessoa, às vezes velha na igreja, cometendo um pecado de maledicência, de orgulho, eu olho para ele e falo: é uma criança ainda, não aprendeu ainda o que é o verdadeiro evangelho, não conheceu a carta de Romanos, não leu ainda sobre as cartas de João, sobre amor, né? Então eu olho para ele e aí eu vou caminhando com ele, com intenção de puxar ele para ele. Paulo falou isso: eu queria falar com vocês de coisas mais profundas, mais relevantes, mais importantes, mas vocês ainda são meninos, aí eu tive que ficar na superficialidade com vocês, eu não pude tratar com vocês como eu deveria tratar, porque quando eu era menino eu andava como... Então ele fala, o apóstolo João, por exemplo, ele fala: filhinhos, não pequeis, filhinhos, né? Não pequei. Mas se porventura você pecar, não desista não, tem um advogado que defende. Agora, quando chega mais na frente, o que ele fala? Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes, e vocês já venceram o maligno. Ou seja, já tem experiência de como vencer o diabo.
Então vão sair desse negócio de ficar pecando aí, como se vocês não tivessem vencido o pecado já. Aí chega mais na frente, João vai dizer: eu cuidei de vocês como mãe. Está lá no finalzinho da terceira carta de João, né? E tratei com vocês como pai espiritual. Então chega uma hora que a gente sai de criança para ser pais espirituais. Mas é uma jornada, então a igreja são pessoas, irmãos. Faz sentido isso para vocês? Faz, irmãos? E por isso que às vezes as igrejas elas não conseguem romper, porque ela não aprendeu ainda a lidar com pessoas. Pessoas que entram por essas portas em seus diversos estágios da sua caminhada da vida cristã. E aí as pessoas entram e saem, entram e saem. E por último, a igreja é a estrutura, tá bom? Então, primeiro é Espírito Santo, segundo, pessoas, por último é a estrutura. Por isso que essa igreja está mudando a sua estrutura, está botando uma rampa de acesso ali, né? Porque, veja só, se ela botasse a rampa antes, né, das pessoas, ela estava errada. Primeiro vamos ter as pessoas, depois vamos fazer a rampa. Então, a igreja, ela é estrutura também. A estrutura hoje está pesando muito, irmãos. Por exemplo, uma pessoa ficaria nesse lugar se não tivesse ar-condicionado? Ficaria, alguns. Mas olha só, o visitante, se ele estiver procurando uma igreja no bairro, ele vem e visita essa igreja, culto abençoado, louvor, bom, palavra abençoada. Aí ele vai numa outra ali, palavra abençoada, louvor. Mas se tiver aqui sem ar-condicionado e lá, ele vai ficar lá. Porque igrejas que têm ar-condicionado têm o Espírito Santo de Deus também. Amém? Essa pessoa não quer nada com o Espírito Santo. Ela quer, cara, só que ela quer num clima melhor, porque ela tem ar-condicionado em casa, ela tem uma estrutura. Então a igreja é uma estrutura. E estrutura de igreja, para mim encerrar com vocês aqui, a gente fala de, no mínimo, 3 cuidados que nós devemos ter. Primeiro, a estrutura, irmãos, com estacionamento. Agora, quando eu falo estrutura e estacionamento, não quer dizer que você tem que ter um terreno para estacionar carro. Eu estou dizendo que você tem que ter pessoas que vão cuidar de pessoas que vão estacionar os seus carros. Pode ser na rua, mas tem pessoas ali cuidando, zelando, orientando. Eu estou lendo um livro de Andy Stanley, ele diz o seguinte, que tem igrejas que visivelmente elas não foram preparadas para receber visitantes. Porque quando os visitantes chegam, eles não têm nenhuma atenção, não tem pessoas para cuidar de visitantes, não tem placas para orientar os visitantes, ou seja, não tem uma boa comunicação, e não tem um conteúdo para visitante. Todo o conteúdo dela é para quem já faz parte dela mesmo. Então o visitante chega ali, ele fica totalmente perdido. Então quando você bota alguém lá no estacionamento para cuidar, ali na rua, irmãos, eu aprendi isso numa igreja chamada IAURC, né? Igreja Unidade Apostólica em Cristo, lá na Ilha do Governador. Eu fui nela, uma igreja que tinha muitos membros de Xerém, congregando nessa igreja, lá na Ilha do Governador. Era muitos, tinha gente que saía de Xerém e ia congregar lá. E aí um dia eu fui lá ver o que essa igreja tinha. Fui mesmo. Eu falei, o pessoal está saindo daqui, andando mais de 50 quilômetros para congregar lá. E aí eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi, irmãos, eles tinham apenas 6 vagas de estacionamento na frente do galpão onde era a igreja. Agora, tinha umas 20 pessoas trabalhando no estacionamento em volta, orientando, ali na rua ali tem vaga, aqui não tem mais, põe ali e tal, não põe aí não, porque o vizinho aí é enjoado, não gosta de botar em cima da calçada. E aí eles ficavam orientando, cara. Achei aquilo fantástico, a igreja não tinha um estacionamento, mas ela cuidava da rua como se fosse o estacionamento dela. Então, a igreja hoje precisa, por que, irmão, estou falando isso? Porque todo mundo tem um carrinho hoje, né? Quase todo mundo tem um carrinho hoje. E tem gente que ele não quer deixar o carro num lugar onde não tem um olhar sobre ele, né? Então, assim, é os flanelinhas de Cristo, né? Está aí espalhado, quem paga eles é Cristo, está servindo, está trabalhando, está tomando conta do carro, o cara fica satisfeito. Segundo lugar, irmãos, você precisa de uma estrutura educacional, salas. Graças a Deus, essa igreja eu vi aqui muito bem servida nisso. Mas nós temos igreja, irmãos, que o único espaço que ela tem é o auditório, o templo. E então ela não consegue fazer uma formatura de um curso mulher única, ela não tem sala para fazer um curso de casais saudáveis, ela não tem sala de aula, ela não tem lugar para fazer um treinamento de líder de GECEL, ela tem dificuldade com essas coisas. Então, hoje, você precisa mais do que um prédio principal.
Você precisa de uma estrutura. Por exemplo, irmãos, antigamente você falava e alcançava 5 gerações, né? Os baby boomers, né, que nasceram aí depois da Segunda Guerra Mundial, depois da geração X, depois a Y, a Z, a Alfa nasceu agora dentro da era digital, depois de 2010. Já nasceu com o computador na mão, com o celular na mão, né? Como é que você põe essas 5 gerações num banco desse aqui? E o pastor está falando e ele vai alcançar todo mundo, irmãos. É utopia a gente achar. Aí a gente cuidava das crianças, mas nós descobrimos agora, irmãos, os 60 mais também precisa ter o seu espaço, a sua programação, os pré-adolescentes, os adolescentes. Então a igreja multigeracional, ela alcança mais pessoas, ela traz pais de todas. A igreja do Itamaraty, irmãos, lá a nossa igreja do Itamaraty, lá em Petrópolis, primeiro, presbítero Samuel, 30 anos na igreja, ele e a esposa dele, 18 anos no líder de mulheres, a esposa dele, ele presbítero e músico, a mulher dele, 18 anos na frente do Ministério de Mulheres da igreja. Aí, 2 filhos, o menino foi crescendo, adolescente, começou a frequentar a central no seu culto de adolescente, aí quis batizar, fui lá e batizei ele. Aí veio o outro, JP, o outro, cresceu, adolescente, fui lá e batizei. O que eles fizeram? Foi lá e pediram o carro da igreja de Itamaraty, foram congregar na central de Petrópolis. Os 2 filhos dele estavam lá, adolescentes, e agora membros da igreja. Eles entenderam o seguinte: nós já somos maduros na fé. Qualquer igreja que nós ficarmos, nós vamos adaptar. Agora, eles estão começando agora, a gente tem que estar perto deles para acompanhar eles. Aí agora, nesse último batismo agora que eu tive, menos de um mês, aí outro casal, 26 anos da igreja de Itamaraty, pastor Mafra. Aí vieram, por que vocês estão vindo? Não, nossa filha já tinha rompido com a igreja, 14 anos, falou que não queria ir mais na igreja, teve umas decepções, umas frustrações, ficou chateada, envergonhada, não quis ir para a igreja. Aí chamaram ela para vir numa vigília de adolescente aqui. Irmão, a vigília de adolescente lá na central, ela começa 9 horas da noite, ou 8, não me lembro muito bem, mas vai até 6 horas da manhã no outro dia, no templo, né? E sabe quantos adolescentes dá, irmão? No último agora tinha 597 adolescentes. E a gente fez um tratamento acústico no templo, então não vaza som para fora e tal. E está lá aquilo. A menina foi, irmão, lá ela voltou para Jesus, chegou em casa, mãe, ela já tinha tido a conversa que não ia para a igreja mais com os pais hiper tristes. Mãe, Deus falou comigo nessa noite, e eu disse sim para ele novamente, pedi perdão a ele por ter estar afastado, e agora estou reatando com Jesus. Ela começou a ir na igreja. Quando foi agora no último batismo, 26 anos na outra igreja, o pai e a mãe se converteram, casaram lá, migraram para a igreja de Mantiqueira, para a igreja central de Petrópolis, estão congregando lá. Agora, irmãos, só tem líder aqui, ou crente maduro, né? Eu espero. Agora eu vou dizer para os irmãos, se somar o dízimo dessas 2 famílias, dá mais de 10 mil reais. São 2 famílias assim que são muito abençoadas financeiramente. Então, quando você investe numa estrutura, e é o que eu estou falando, atrai, você não pode inverter, tá, irmão? Estrutura não é mais importante do que o Espírito Santo, nem pessoas, né? Mas quando você segue o processo, o Espírito Santo de Deus vai atraindo, e os recursos vão vindo junto. E aí você consegue fazer estruturas maiores. Irmãos, olha só, está indo lá para a Central de Petrópolis o arquiteto que faz os projetos para a Mafra da Igreja Batista Atitude. Aí um mês atrás ele me mandou o projeto que a igreja está construindo um templo aqui em Nova Iguaçu para 2.500 membros. Aí ele me mandou para, aí pastor, estou fazendo um projeto da Batista Atitude lá de Nova Iguaçu. É a 2ª maior igreja. Aí quando hoje eu entrei nas redes sociais, está lá o projeto. Estão construindo um mega de um templo com toda uma estrutura futurista que eles estão construindo lá. Então, a estrutura não é que ela é mais importante, mas ela é importante para a igreja. Não existe igreja sem um prédio. Eu falei que igreja não é um prédio, mas não existe uma igreja hoje que não tem um prédio, uma sala. E, por último, um auditório, né, irmãos? Então, estacionamento, salas educacionais e auditório. É óbvio que você não vai botar 500 pessoas num lugar que só cabe 300. Então, a igreja ela precisa ter essa visão de investir num lugar onde as pessoas chegam e elas vão. Agora, veja só, né? Nós, não sei quantos se lembram da tragédia em Petrópolis, há 2 anos atrás, quando nós fomos inaugurar o colégio, nós inauguramos ele no dia 14 de fevereiro de 2021. 22, 21, 22, 23, é isso?
Foi 21 a tragédia, foi 2022 a tragédia. 2022 a tragédia. No dia 14, foi uma segunda-feira. Na terça-feira aconteceu aquela tragédia, né? Os pais que foram buscar as crianças no colégio já não conseguiram voltar para casa mais, porque a chuva foi no finalzinho da tarde. Ônibus caindo dentro de rio, a cidade toda alagada. E uma semana antes do colégio abrir, a diretora do colégio, a coordenadora pedagógica, a gente sentou e estava tudo muito lindo, tudo pintado, né? Colégio de criança, tudo muito, muito bonitinho, né? Tudo as carteirinhas. Aí ela chamou: pastor, nós conseguimos fazer a reforma, vamos abrir o colégio, está faltando pouca coisa. A gente queria saber como vai ser o uso agora da igreja e do colégio, né? Como é que vai funcionar, porque a gente cuidou de tudo com tanto carinho, aí o pessoal da igreja vai vir com as crianças agora e tal. E a gente queria saber como é que vai ser. Eu falei: ó, se essa reunião é para isso, tem que chamar a líder de criança da igreja. Porque durante a semana é colégio, né? No final de semana é igreja, tem que chamar ela. Aí marcamos, ela foi, a gente conversando. E eu soltei uma frase que eu acredito muito nela, irmãos, na reunião: pessoas são mais importantes do que coisas. Uma frase comum que às vezes as pessoas falam, mas não põem em prática na hora. Aí tá bom, ela escutou aquilo, e quando inaugurou na segunda, na terça-feira ela estava lá e tinha comprado os colchãozinhos para as crianças dormirem, né? Porque o colégio tem tempo integral, né? Então tinha comprado uns colchãozinhos, tudo foi muito sacrifício que a gente comprou. E aí, quando foi à noite, o dia da tragédia, na terça-feira, na quarta-feira à noite, vieram 50 soldados do Corpo de Bombeiro dormir lá na igreja, que a gente já tinha aberto as portas da igreja, estava recebendo. A gente fez em média 2.500 quentinhas por dia, irmão. Sabe o que é isso? Não sabe não, cara, é uma loucura. 2.500 refeições por dia nós fazíamos lá. Recebemos muita ajuda. Mais de 150 toneladas de alimentos passaram por lá para distribuir. E aí, quando foi à noite, falaram: a igreja Vazeiana está com um abrigo, lá tem um lugar bom. Aí os soldados do Corpo Bombeiro, 50, eles saíram lá do meio da lama, daqueles morros lá, cheio de lama, cavando gente. Então eles estavam todos lameados, cara. Aí eles foram lá, pegaram os colchãozinhos das crianças, cara. Aí eles estavam enroladinhos, né? Passaram debaixo do braço, bem em frente à diretora. Ela disse que aquilo deu uma fisgada no coração dela. Foi uns colchãozinhos que a gente comprou, tudo limpinho, para as crianças deitarem. Mas ela disse que ela só lembrava de uma coisa, eu dizendo para ela: pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que coisas. E aí ela disse que não falou nada, mas ela disse: pastor, mas cortou meu coração. Então nós precisamos levar isso a sério, né? As estruturas que nós estamos construindo, elas são importantes enquanto elas não forem mais importantes do que as pessoas. E pessoas são mais importantes quando você não são mais importantes quando você põe o Espírito Santo de Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu confio no pastor Mafra, mas eu confio mesmo no Espírito Santo de Deus, ele é maior, né? Então, assim, nós precisamos colocar, igreja é isso, irmão: Espírito Santo, pessoas e estrutura. Se a gente levar isso a sério, a gente vai conseguir ser igrejas relevantes, crescentes e abençoadas. Me desculpe, irmãos, passar do horário, esse é um defeito meu, passar do horário. Mas não é só meu, deve ser do Mafra também, porque todo pastor tem esse defeito. Deus abençoe, foi um prazer estar aqui com vocês, amém? Pode. Não, você tem que responder o que você fez com a criança. Não, nem o dinheiro e nem a criança. Botei aqui na mão de Deus naquela noite. Porque, irmão, tem terrenos que a gente sabe que a gente não pode pisar nele, né? Se eu voltasse lá e cobrasse, ele não me desse, pode ser que os demônios voltariam tudo para mim. Então, eu falei: botei aqui na mão de Deus, nunca mais vi ele, e graças a Deus, espero que o filho dele esteja bem. Amém, irmãos? Então, a gente, por exemplo, quando eu estava no Conselho Geral, o Agnaldo não fazia parte do Conselho Geral. Agora ele está e eu não faço parte do Conselho Geral, né? Inverteu os papéis, né? Mas nós sempre tivemos uma boa amizade
E eu quero informar os irmãos que o pastor Aguinaldo, no mês de outubro, volta novamente aqui, tá? Porque, como eu disse, ele tem uma agenda muito extensa, muito grande, por ser o secretário-geral de educação da igreja, então ele atua em todo o território nacional, né? E até em outros países onde a nossa igreja está inserida. Então a agenda dele é bem forte, então às vezes ele não tinha como atender, mas ele falou: Marcos, vou abrir uma exceção, porque você é amigo, né? A gente está sempre junto. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Aguinaldo, que contou para vocês aqui o testemunho da sua conversão, a mudança de vida que ele teve. Sempre foi uma pessoa muito estratégica, muito bem focada naquilo que ele deseja. E o que me deixa feliz é assim, que às vezes a fala do pastor local não tem muito valor, mas aí vem o outro pastor e fala aquilo que a gente está falando, e isso reafirma as coisas com muito mais intensidade, e eu quero crer que muitas coisas nós vamos desfrutar a partir daí, tá? Dessa graça que está vindo sobre nós e de tudo que Deus tem feito. Eu mandei para vocês o material dele, tá? Já mandei, está mandei pelo WhatsApp. Depois vocês vão abrir, que vem falando sobre revitalização de igreja, tá? Está todo o slide, tudo colocado ali, tudo bem explicadinho. Já enviei no grupo, tá? Para algumas pessoas, e está no grupo da nossa igreja, de notícias. É só você ir lá no grupo de notícias, você vai encontrar todo o material que eu enviei já, todo prontinho, todo slide, tudo, para que vocês possam estar degustando desse material, tá? Então, eu quero agradecer, né? Eu sei que hoje faltou um pouco mais de pessoas, porque nós mudamos para segunda-feira, né? E segunda-feira, às vezes, já tinha algumas pessoas com suas programações, mas eu louvo a Deus por aqueles que tiveram disponibilidade para estar aqui conosco, vivendo esse momento, né? A mamãe melhorou, minha filha? Está melhor, né? Muito bem. Então, vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus por esse tempo que nós passamos aqui, né? E louvar a Deus por todas as informações que o pastor Aguinaldo, né, nos trouxe na noite deste dia. Vamos, então, estar falando com Deus. Muito obrigado, meu Deus, por esta oportunidade que Tu nos concede de estarmos aqui. Obrigado pela vida do pastor Aguinaldo. O Senhor possa estar derramando sobre ele, Senhor, a Tua graça, a Tua paz, a bênção dos céus, de maneira, Senhor, que ele prossiga, Senhor, meu Deus, nesta linha, como dizia o bispo Ronaldo, de resplendor sem fim, continuando, Senhor, meu Deus, a sua trajetória. Que Tu venha abençoar o ministério dele e que essas experiências vividas sejam, Senhor, experiências que venham contagiar, ó Deus, cada uma das pessoas por onde, Senhor, ele passar, contando a sua experiência e o seu testemunho. Muito obrigado por este tempo e pela vida dos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe os irmãos e está encerrado esse momento, tá? E até a próxima terça-feira, que o próximo vai ser na terça-feira, tá bom? Deus abençoe.